Pensando aqui no caso dessa cantora, né, que o marido assassinou, falar sobre revelação, sobre avisos da parte de Deus, né? Eu queria dizer que Deus ainda fala na terra, com certeza, né? Só que, infelizmente, olha só que coisa terrível, né? Ela foi avisada por Deus através da mãe dela. A mãe dela, inclusive, na revelação que teve, né, foi avisada por Deus, inclusive das características dos homens que vinham matar ela, né? Que um era magro, o outro era mais forte um pouco, não sei o quê. E aí eu te pergunto, até uma pergunta que foi feita pra mim: ela não era serva de Deus? Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu matarem ela de uma forma tão horrorosa, tão horrível? Assim, e o próprio marido, né? E eu respondi com outra pergunta: Deus não avisou pra ela? Então aí está a resposta. Deus avisou. Inclusive disse como seria. Mas as pessoas ouvem a Deus? Não, elas não ouvem. E aí tá aí um caso repercutindo nacionalmente. Acredito que até mundialmente, né? Porque uma pessoa que tem um certo conhecimento na mídia de gospel se espalha rápido, né? Então fica aí o exemplo. Fica o exemplo. Deus tem avisado. Deus tem avisado as pessoas. E geralmente o ser humano não dá ouvidos, né? Até chegar às vias de fato. Eu fico pensando, lamentavelmente, Deus avisou claramente. Olha, a mãe dela avisou, a mãe da cantora falou assim: minha filha, sai daí, porque esse homem vai te matar. Deus me revelou isso, isso e isso. Deus falou claramente com a mãe dela. E outra coisa interessante também é se pensar sobre esse caso. Ela não deu ouvidos para a mãe. Ela não deu ouvidos para a mãe dela. Eu já tenho dito, já faz um tempo, que conselhos de mãe salvam, né? Nesse caso, ela não ouviu o conselho de mãe. E infelizmente morreu dessa morte trágica aí pra caramba. A justiça vai ser feita? Eu acredito que sim, mas pode ser que tenha alguma reviravolta. Não sei se ela tinha relacionamentos extraconjugais, eu não sei. Mas isso também não justifica matá-la, não justifica a morte. Pelo que eu vejo, assim, pouco, né, que eu tô conhecendo esse caso agora, porque aconteceu agora, né, friamente analisando assim, o marido dela provavelmente jamais foi cristão de verdade. Outro alerta também importante, foi um relacionamento que começou na internet, relacionamento de internet. Fica aí o alerta para quem gosta dos relacionamentos de internet. Aí você vê se quem criou isso foi Deus. Mas fulano se conheceu pela internet e tá casado até hoje, é uma benção. Deixa fulano pra lá com a benção dela. Ela sabe muito bem, ou ele sabe muito bem, o pepino que arrumou pro resto da vida. Bom, o abacaxizinho que arrumou pro resto da vida para descascar. Então, cuidado com relacionamentos de internet. Ouça seu pai, ouça sua mãe, ouça os avisos de Deus, saiba discernir, tenha discernimento espiritual, saiba discernir as coisas de Deus. Se você é de Deus, se ela era de Deus, ela jamais poderia ter ignorado um aviso desse. É sinal de que realmente ela estava cantando, cumprindo as agendas dela, mas estava longe de Deus, entendeu? Longe de Deus. Tanto é que segundo a mãe dela, quando ela avisou para a mãe, ela falou o seguinte: não, mãe, eu tenho agendas ainda até novembro, aí eu tenho que cumprir as agendas para depois sair daqui. Pois é,
Satanás também sabia disso e preparou justamente o final da agenda dela para acabar com a vida dela. Então, o que vale mais? Cumprir o chamado ou cumprir a agenda? Às vezes as pessoas, depois que Deus abençoa, elas ficam presas a um compromisso, a uma empresa, a ser funcionário de algum lugar. Eu não quero ser funcionário de algum lugar. Eu quero ser funcionário do rei, quero ser amigo do rei, trabalhar para ele, ganhar dele, ele me pagar, porque ele é longânimo, ele é bom, compassivo, paciente, amoroso. Ele tem um jeito totalmente diferente de tratar aqueles que trabalham para ele. Totalmente diferente. Tu vê, e essa cantora, ela se enganou terrivelmente, né? Com certeza, uma coisa que eu queria dizer para vocês também: não seja ingênuo, não seja ingênua em Deus, não seja. As pessoas têm maldade no coração. Cuidado com esse negócio de, irmão, é a benção, né, irmão? Cuidado, muito cuidado com esse tipo de coisa, porque se você não tiver discernimento, as pessoas vão se aproveitar de você. E eu sou uma pessoa que nunca mais vão conseguir fazer isso comigo por causa do discernimento que Deus me deu de há um tempo pra cá. Não tive sempre isso não, tá? De há um tempo pra cá. Por quê? Porque a gente começa a perceber que, por exemplo, eu canto, né? Canto pela misericórdia de Deus. Deus me deu o dom de cantar, de exaltar. Tenho unção no que eu faço. Não é para minha glória, é para a glória de Deus, é para salvar vidas. Inclusive, uma vez no sofá da minha casa eu falei para um pastor. Falei, pastor, o dom que Deus me deu foi para salvar vidas, foi para ganhar almas. Não foi para você fazer o que você está fazendo, você está tirando dinheiro das pessoas. E a resposta dele para mim foi: irmão, eu entendo o que você está falando, mas esses irmãos, eles foram acostumados assim. Então, você entendeu como é que funciona o sistema do gospel, o sistema do, sabe, tudo benção, tudo... Não, cuidado com isso, muito cuidado com isso. A palavra de Deus diz: o meu povo é levado cativo por falta de conhecimento. Então, se você está com falta de conhecimento de Deus, é porque você não busca Ele de verdade, você não tem discernimento de Deus, porque realmente você não tem a vida que você acha que tem em Deus, tá? Eu tô afirmando isso para você. A vida que você acha que você tem em Deus é rasa demais, é lerda demais, é pequena, é pouca demais para você ouvir Deus falar com você. E aí você tem sido enganado durante anos, assim como foi essa irmã aí. Cantava em várias igrejas, cumpria agendas, alegrava o coração de muita gente, com certeza era usada por Deus para falar com muita gente, mas Deus não falava com ela diretamente. Sabe o mais impressionante? Ela não ouvia. A prova é a morte dela. Então, muito cuidado com a falta de discernimento dos nossos dias. Satanás não está poupando fichas, não está poupando armas para enganar o crente, né? Sobretudo o crente, porque o ímpio jaz no maligno mesmo, o mundo jaz no maligno. Não importa o que as pessoas vão dizer a respeito disso, a palavra de Deus, ela é viva, real e acontece. E o ímpio é interessante, ele não dá ideia, não dá trela, não dá atenção até que está em situação de morte. Aí em situação de morte, ai meu Deus, me ajuda, Pois é, uma hipocrisia também. Então, infelizmente, assim, e é uma situação muito triste para uma mãe, né, como a mãe dela, sendo serva do Senhor, né, criou a filha nos caminhos do Senhor, ensinou no caminho que deve andar. E aí a filha comete o erro colossal desse, o erro fatal desse, que custou a própria vida, deixando uma menina nova, marcada pelo resto da vida, E sabe-se lá Deus, né? Deus tiver misericórdia dessa menina, como é que vai ser o resto da vida dela, porque o pai ainda está por aí. É que Deus faça justiça, né? Mas ela deveria ter deixado o marido dela. Bom, primeiramente, lembra do que eu falei? Já começou como não deveria ter começado. Pelo que eu entendi, olha só que coisa terrível. Ela tinha um noivo antes, provavelmente da igreja, tudo direitinho,
estava noiva de alguém, conheceu esse cara pela internet, né? Conheceu pela internet, firmou um relacionamento com ele, abandonou o noivo. Então, para você também que está com relacionamento, tem alguém aí, né, que tem os defeitos, tem alguns problemas, mas é uma pessoa de Deus, muito cuidado com as ofertas que tem te cercado à sua volta na rua, no seu trabalho, onde você anda, porque é Satanás querendo destruir a sua vida, assim como fez com essa cantora. E olha só, uma coisa importantíssima a se pensar é a saber que Satanás não tem pressa em te destruir, tá bom? Ele tem pressa em levar o maior número de almas possíveis, mas com engano, no contexto, assim, de uma cosmovisão, né, vamos dizer assim. Mas ele não tem pressa em te destruir, não. Ele vai te dando, assim, os subsídios, os recursos, as bases, as pequenas cunhas. Ele vai colocando na sua vida para te destruir aos poucos. E quando você vê, você já está lá no meio da destruição, num abismo, sem lugar para se apoiar e subir. Você nem percebeu que estava lá no fundo, nem percebeu. Então, muito cuidado, muita atenção. O caso dessa cantora aí que foi morta pelo próprio marido é um caso terrível, que nos sirva de exemplo, né? É como eu venho sempre falando, contra esse mundo gospel aí, esse mundo imundo, né? É uma vida de aparência, né? Uma vida, às vezes, que você faz shows. No céu não tem show. No céu não tem show. No céu tem Jesus, tem Deus. Ele é a vida de lá, Ele é o sol de lá, Ele é a luz, Ele é o show de lá. Não tem show no céu. E o que Satanás fez? Iludiu. Ele percebeu que Deus ele deu dons para os filhos dele. E o que ele fez? Olha, esse dom aí é para você usar desse jeito, tá vendo? Você vai ganhar muito dinheiro, você vai ficar rico, você vai ter status, as pessoas vão te adorar, as pessoas vão te bajular. E aí elas nem percebem que já perderam seus corações e a sua salvação junto. Então é lamentável o caso dessa cantora aí, que perdeu a sua vida porque não ouviu a Deus. Não ouviu a Deus. A mãe dela, o instrumento de Deus, foi usada para falar com ela e ela não ouviu a Deus. Fica o alerta aí para você que acha que profecia, essa bagunça que estão fazendo aí, essa chacrinha, esse carnaval, é uma gritaria e roda para cá e pula para lá. Não, Deus revelou para a mãe dela, ela contou para a filha dela, ligou para a filha dela, avisou para a filha dela, e a filha dela preferiu seguir as agendas, mal sabendo ela que já estava marcada na agenda de Satanás, estava marcado o fim dela, estava marcado a destruição dela. E ela segue espiritualmente, cumprindo as agendas, cantando em igreja, na cabeça dela louvando a Deus, servindo a Deus, agradando a irmãos, agradando a pastores, enchendo o bolso de pastores de dinheiro, porque, pelo que eu entendi, ela também não era de ficar pedindo dinheiro para cantar, para louvar. No entanto, cometeu um erro gravíssimo como esse, de não ouvir a Deus. Cuidado, você que não entende o que é o propósito, o que é o chamado de Deus para a sua vida, e usa as coisas que Deus tem te dado do jeito que seja para o seu agrado e não para o agrado de Deus. Cuidado. Às vezes a obra, né, a pseudo, a suposta obra de Deus, que na cabeça dela ela estava cumprindo a obra de Deus, né? Não estava, a gente vê que não estava, na prática a gente viu que não estava. Ela não estava cumprindo a obra de Deus. Eu já expliquei algumas vezes o que é a obra de Deus de fato, não é isso. Cuidado quando a obra consome tudo na sua vida e não te deixa tempo para ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Muito cuidado. Muita atenção com esse tipo de coisa aí. Muitos estão aí se perdendo, literalmente perdendo as suas almas em
troca de um pouco de dinheiro, em troca de um pouco de prestígio, em troca de uma oferta que vai ser dada no final da apresentação. Cuidado com isso. Deus tem misericórdia de todos os que têm dons, assim como eu, né? Para fazer a obra de Deus, que eu também não seja enganado nunca. Em nome de Jesus, cumpra o meu chamado. Fica aí o alerta para todos vocês que têm acompanhado esse caso aí que está repercutindo nacionalmente. E rápido.